Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, o que Andréas Pereira fez na marca do pênalti da Neoquímica Arena. É só malandragem? É trapaça? É bom pro futebol? Tem que ser combatido no futebol? É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a ação do Andréas Pereira em sabotar a marca do pênalti no clássico entre Corinthians e Palmeiras, o que pode ter contribuído para o Memphis escorregar. Vamos abrir um debate aqui sobre o que o futebol deve aceitar, qual o limite para você trabalhar dentro do futebol, isso é prejudicial, isso é legal, do ponto de vista não de lei, mas do ponto de vista de ser um bom exemplo, é o tema do que a gente vai falar agora. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flash Score, é um app que você baixa e começa a usar um aplicativo fantástico de estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, e claro, você não paga nada, nem para baixar, nem para usar, primeiro comentário fixado, só vir no link e fazer o download. Estou gravando esse vídeo aqui no início da tarde de segunda-feira. Na noite de domingo, eu fiquei mais concentrado no Super Bowl, na grande vitória do Seattle Seahawks sobre o New England Patriots. Então só fui ver o clássico entre Palmeiras e Corinthians, no caso Corinthians e Palmeiras, já que o jogo foi na Neoquímica Arena, depois. E aí acho que gostei muito do jogo, foi um jogo muito interessante, né, um clássico. Acho que o Corinthians jogou até melhor que o Palmeiras, né? E acabou perdendo por 1-0 num gol, numa falha, né? Numa perda de bola do Garro, que o Luigi roubou, saiu o chute do Maurício e depois do rebote do Hugo ali com um desvio, o Flaco Lopes mandou para a rede e o Palmeiras ganhou por 1-0 num jogo que, repito, o Corinthians para mim jogou melhor do que o Palmeiras no todo dos 90 minutos e o Palmeiras venceu, como a gente sabe que pode acontecer no futebol. Mas a grande polêmica do jogo foi o pênalti desperdiçado pelo Memphis, em que ele escorrega e acaba chutando a bola à esquerda do gol do Carlos Miguel, quando o jogo ainda estava 0-0, né? Ainda no primeiro tempo, na reta final do primeiro tempo. E aí depois do pênalti perdido, quando foram olhar as imagens, e a TNT Sports transmitiu esse jogo lá na HBO Max, a gente vê que enquanto está ali o tumulto, enquanto está ali aquela rodinha, aquele bolo ali antes da cobrança de pênalti, o Andréas Pereira foi até a marca da cal e ficou raspando ali a marca da cal com a chuteira, ou tirando grama, ou abrindo um buraco, fazendo ali, claramente adulterando a marca do pênalti, tá? E isso teve uma repercussão muito grande. Antes da gente começar o vídeo, eu queria dizer que eu não estou aqui querendo vilanizar o Andréas Pereira por uma questão simples. O que o Andréas fez, independentemente de percepções do que eu acho do que ele fez, é uma coisa comum no futebol, né? É uma coisa que hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, aqui em fevereiro de 2025, é algo corriqueiro no futebol. Você vê as pessoas, quando tem um pênalti, quererem ir lá e adulterar a marcação para piorar a experiência, para diminuir as chances de quem vai cobrar. Então, o Andréas não foi o primeiro e provavelmente não será o último a fazer isso. Então, não é nada contra o Andréas. Eu estou aqui fazendo um levantamento levantando um debate de até que ponto no futebol a gente tem que achar normal um tipo de trapaça como essa. E a palavra é essa mesmo. É uma trapaça. Você ir lá, e de novo, não estou aqui querendo tornar o Andréas um cara que tem que ser condenado por isso. Não. Ele fez o que todo mundo faz. Ele fez o que todo mundo quer fazer quando tem a chance. E ele teve a chance. E ao ter a chance, ele foi bem sucedido. Então, assim, não é para vilanizar. O ponto aqui é levantar a discussão. É bom para o futebol?
o futebol passar a mensagem de alguém que tentou trapacear e conseguiu trapacear? Hoje, quando a gente vê alguém claramente cavar um pênalti, alguém claramente forçar uma expulsão cavando, essa pessoa hoje é criticada. Então, há 15 anos atrás, não era, acontecia e ficava por isso mesmo, e a mensagem vendida era que o mundo é dos espertos, ou que roubado é mais gostoso. Então, assim, hoje a percepção é diferente. Hoje você tem uma ação imediata contra quem cava, seja da arbitragem, que está lá e pode punir com cartão amarelo, seja dos próprios jogadores que se rebelam contra isso, seja do público, seja da imprensa. Então, é um tipo de coisa. E o meu ponto aqui é exatamente o que o Andréas fez, na minha visão, é uma trapaça. É você se aproveitar de um ambiente em que todo mundo estava ali na rodinha, estavam lá jogadores do Palmeiras, jogadores do Corinthians, o árbitro, ou lá olhando, porque acho que o Gustavo Henrique ainda estava caído e tudo, e durante isso ele foi lá sorrateiramente, começou a sabotar a marca do pênalti, prejudicando o campo, estragando o campo de jogo. A gente vive num futebol em que os gramados são ruins, por si só, a maioria deles. Curiosamente, não é o caso da Neoquímica Arena, né? O gramado da Neoquímica Arena é um dos melhores do Brasil, se não o melhor do Brasil. Mas normalmente a gente tem um debate no Brasil da péssima qualidade de gramado. E aí você tem um jogador estragando o gramado de forma deliberada. Então, assim, e isso para mim é uma trapaça, porque ele esperou todo mundo estar focado numa outra coisa, aproveitou a oportunidade para estragar o gramado, e isso pode ter tido impacto na cobrança do Memphis, né? O Memphis até na manhã desta segunda publicou lá no Instagram dele dizendo: eu assumo o meu erro e tudo, mas todo mundo sabe o que aconteceu. Querendo dizer assim, não, eu errei, beleza, mas vocês viram lá o que aconteceu para eu escorregar. Eu nunca tinha escorregado. Ele botou isso no tweet, no Instagram dele. Então, para mim, isso é uma trapaça. E discordo de quem acha que isso é do jogo. Isso não é do jogo. Isso não é do jogo. Isso seria a mesma coisa que você, tendo a chance, se numa situação hipotética, você tem a chance de passar graxa na luva do goleiro. Vamos supor, você está lá passando, você vê, a luva aqui do meu adversário, do goleiro adversário está aqui, vou passar uma graxa aqui para escorregar. É a mesma coisa. Numa extensão maior, não tem muita diferença do que o Andrés fez para o que a Argentina fez com o Branco na Copa de 90, de entregar para o Branco uma água batizada. Não tem muita diferença. Você está sorrateiramente prejudicando as condições de jogo do seu adversário. Foi o que o Andrés fez. Então, para mim, isso é ruim. Você é uma trapaça e eu não concordo com isso. Eu não acho que isso seja saudável para o futebol. Nós estamos aqui depois de um grande clássico e a mensagem que se passou foi: um jogador fez uma artimanha, fez uma trapaça e foi bem sucedido. Caso você entenda que o que o Andrés fez teve impacto direto no escorregão do Memphis. Eu não acho que essa mensagem seja boa para o futebol. E aqui eu não estou querendo com isso dizer que o futebol agora tem que ser um local em que ninguém provoca ninguém, em que ninguém quer destabilizar ninguém. Isso daí, para mim, não tem nada a ver com provocação. Provocação seria o André chegar lá no ouvido do Memphis e dizer: Memphis, tua música é muito ruim, hein? Tu não sabe nem jogar bola, nem ser cantor. Isso para mim é provocar. Isso para mim é querer destabilizar. Você prejudicar o campo para o cara escorregar, para mim isso é uma trapaça. O Memphis poderia ter se machucado por conta disso. Se você está mexendo, você está gerando buraco ali, o Memphis poderia ter se machucado por conta disso. Então, assim, eu acho que isso não é saudável para o futebol. De novo, vou falar, não quero aqui
transformar o Andrés num único culpado por isso. Não, porque todo mundo faz. Mas acho que esse caso pode ser um start para você parar de fazer. Porque você prejudicar o gramado para atrapalhar eventualmente a ação de um adversário, eu acho uma trapaça que é, para mim, inadmissível. Acho que é muito ruim para o futebol. Porque eu penso, e quem acompanha meu trabalho sabe que eu penso muito que o futebol não pode ser uma terra de ninguém. O futebol não pode ser uma coisa alheia à sociedade. Não compactuo com isso. Que você pode ter no futebol... no futebol pode. No futebol você pode querer enganar todo mundo, você pode querer trapacear, você pode querer passar os outros para trás. Eu não compactuo com isso. Eu acho que o futebol ele tem que ser o reflexo do que a gente é como sociedade. Se você não quer ninguém trapaceando ninguém no nosso dia a dia, acho que não tem que ser aceito no futebol. Como nós já evoluímos demais em várias questões, como racismo, homofobia, esse tipo de coisa, a gente evoluiu. Antigamente você tinha racismo em todas as áreas do futebol, da arquibancada até o campo. E passava impunemente, seja de cânticos de torcida na arquibancada, quanto de crime dentro do campo de um jogador com outro com racismo. O futebol passou a não tolerar mais isso. Homofobia, a mesma coisa. Você tinha cânticos de todo tipo na arquibancada e você tinha esse tipo de provocação e esse tipo de xingamento e esse tipo de discriminação dentro do campo com os próprios jogadores. Passou a não se aceitar mais isso. E eu acho que esse tipo de coisa, essa ação é algo que você tem que tirar do futebol. Acho que você tem que limar do futebol. Então, para fechar o vídeo, eu não acho que o que o Andrés fez seja legal, do ponto de vista de seja bacana. Não é legal o Andrés danificar o campo para atrapalhar o time adversário, e no segundo tempo poderia atrapalhar o próprio Palmeiras, né? No segundo tempo, o Palmeiras poderia ter batido um pênalti para aquele lado, né? Então, assim, poderia ter prejudicado o próprio Palmeiras, e o Andrés, se a arbitragem tivesse visto, deveria ter tomado um cartão amarelo por fazer isso. Não dá nem para botar na conta do Klaus, porque o Klaus estava lá no bolinho, mas o Bandeira ou o quarto árbitro deveriam estar atentos a isso. Imagino que hoje a CBF passe uma circular, ou a federação, ou a própria CBF, falando que esse tipo de coisa tem que ser observada, porque a ação do Andrés é uma ação de cartão amarelo. No fim, acabou dando certo, caso, de fato, o escorregão do Memphis tenha sido por conta do que fez o Andrés, mas eu não acho que isso seja legal para o futebol. Como eu falei, não acho que o futebol possa ser um vale-tudo em que você pode fazer qualquer coisa, inclusive coisas ilegais, para você vencer. Então, acho que a mensagem que se foi tirada desse jogo é muito ruim, e acho que esse pode ser um momento para você passar a fazer diferente a partir de agora. Quero te ouvir o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado, você baixa o app do Flash Score totalmente de graça. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.